Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula, né? Ao vivo aí do nosso curso de operador de máquinas pesadas. Hoje vamos concluir o módulo de NR18, que, na minha opinião, é um dos melhores do curso, né? Até então, nós já entendemos tudo sobre EPI e EPC, entendemos também, né, sobre a questão de taludes, muro de arrimo, escavações, entendemos isso sobre trincas, rachaduras no terreno. Foi uma aula muito boa, lembrando aí que essa aula está gravada lá no ambiente do aluno, você pode estar revendo ela aí outras vezes, tá bom? Para estar aí lembrando, né? E também, se surgir alguma dúvida, você pode mandar lá no WhatsApp ou você pode mandar aí no campo de comentários da plataforma. Beleza, galera? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Eu gosto muito desse conteúdo de NR18, né? Na última aula, nós falamos, né, que toda operação de máquinas e equipamentos, né, que exponham o operador, né, ou terceirizar risco deve ser feito, né, por trabalhador qualificado e identificado por crachá, e deve ser protegida todas as partes móveis dos motores e transmissões, tá bom? Nada de muita coisa aí que nós falamos aí no último slide da semana passada. Coisa nova, né? As máquinas e equipamentos de grande porte devem proteger adequadamente, né, o operador contra incidência de raios solares e intempéries, né? Galera, entra já um pequeno desafio. Professor, a NR18, ela fala que as máquinas de grande porte devem proteger contra raios solares. E se a minha máquina não for cabinada? É um problema grande, né, galera? Se a máquina não for cabinada. A gente não vai recusar o trabalho, é claro, né? Nós não vamos deixar de trabalhar por causa disso. Mas passa ali um protetor solar, né? Passa ali algo, né? Um creme não, protetor solar não tem o que substituir, né? Que possa lhe ajudar, tá bom? A evitar aquele solzão ali na sua testa, no seu pescoço, né? Ou no seu braço, tá bom? Lembrando que passar creme não é coisa de mulher, passar creme é coisa de um caba que quer ter, né, uma vida mais saudável, tá bom? Por que vida saudável? Não é porque ficar no sol quente dá câncer, tá bom? Então, né, evitar um câncer de pele aí. Eu conheço uma pessoa que tem câncer de pele, é horrível a vida dela. Eita, galera, ó, coisa importante que a NR18 vai trazer para a gente. O abastecimento da máquina, tá bom? Ou de equipamentos com motor a explosão deve ser feito por trabalhador qualificado, tá bom? Para um trabalhador qualificado, né? Em local apropriado, tá bom? Utilizando técnicas de proteção, tá? E na operação de máquinas e equipamentos com tecnologia diferente, né? O exemplo a gás ou a qualquer outro tipo de combustível, né? Deve ser feito, né? Um treinamento e qualificar da forma correta. Outra coisa, muita gente usa o abastecimento, né? Com a máquina ligada. Professor, quem é o doido? Existe doido para tudo nesse mundo, né? Para abastecer a máquina, tá bom? Deve ser com a máquina desligada. Em vários pontos aí, né, em vários locais, o combustível, né, o óleo, ele é comprado, né, ele é comprado à parte e abastece a máquina no local, tá bom? Ou através da mangueira, ou através de funil. Então, tem que se observar isso daí, tá? Na hora de abastecer, desligar a máquina, tá bom? Abastecer sempre com a máquina desligada, beleza, galera? Pessoal, sobre as máquinas, né, a gás, né, não é muito comum, né, eu devo confessar que eu particularmente nunca vi uma máquina a gás, né, uma retroescavadeira, uma pá carregadeira. Se alguém aí já viu, manda no chat aí, porque eu particularmente nunca vi pessoalmente, né, eu já vi, né, e é muito comum, tem empilhadeira a gás, tá bom? Tem empilhadeira a gás, é muito comum, mas na questão aí de máquinas de retro e pá, eu nunca vi. Se alguém já viu, fala aí, tá bom? Vamos lá. Pessoal, nas inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento específico. Olha só, teve um aluno que perguntou aí sobre se pode trabalhar só com a manutenção da máquina, né?
eu vou responder agora. Nós vamos aprender uma palavrinha nova, que é uma palavra chamada checklist. Eita, tá horrível. Tá, é checklist, tá bom, galera? O que é um checklist? Numa palavra grosseira de se falar. Checklist é um método, é um passo a passo de tudo que deve ser executado. Exemplo, eu vou dar um checklist de como entrar na aula do curso de operador de máquinas pesadas. Você deve, primeiramente, receber o link. Assim que você receber o link, você deve ter o aplicativo Google Meet ou o seu aplicativo Gmail deve ser atualizado. Assim que você clicar no link, vai abrir o aplicativo, né? Vai aparecer o seu nome, você vai clicar em entrar. Assim que você clicar em entrar, alguém aqui no nosso caso, que hoje esse alguém é a Luísa, ela vai aceitar. Isso é um checklist. Entendeu, galera? Um outro exemplo de checklist para tomar banho. Um exemplo tradicional, né, para tomar banho, né, no chuveiro. A pessoa deve entrar dentro do banheiro, tirar a roupa, ligar o chuveiro e tomar banho, né? Um exemplo de checklist, tá? Professor, a pessoa pode tomar banho de roupa? Pode, mas não vai ser um banho muito eficaz, né? Tomar banho de roupa. Se alguém toma banho de roupa aí, pessoal, e passa sabonete por dentro da camisa, levanta a mão aí. Acho que ninguém, né? Pelo amor de Deus, ninguém. Ninguém, tá? Que bom. É o normal. Então, galera, exemplo de checklist é isso, tá bom? Então, toda máquina existe um checklist, né? Existe um processo que nós vamos ter que ter aí com essa máquina. Professor, tá falando de manutenção? Sim, nós estamos falando de manutenção também. Já respondendo a pergunta do nosso colega aí, do Fernando. Professor, eu posso trabalhar só com manutenção? O Fernando e o restante do pessoal, só com manutenção, não, né? Porque a manutenção em si é algo muito amplo, né? É algo muito amplo. Porque vamos supor que a manutenção vai precisar mexer no motor, vai precisar mexer nisso, naquilo outro. Nós podemos trabalhar, né, como graxeiros, lubrificadores, tá? Pode ser que mude esse nome aí em cada região, mas pode ser somente aquela pessoa que hidrata, né, que lubrifica os bicos, que bota, né, graxa nos bicos, que pode fazer aquela pessoa que dispensa a máquina. O que é uma pessoa que dispensa a máquina? Exemplo, o Orlando Filho, ele trabalha numa empresa, né? E o Lobo Sela também. O Lobo Sela, ele trabalha na parte de dispensa. O que acontece? O Orlando chegou hoje e o Orlando vai no almoxarifado pegar a máquina. Aí o que o Lobo Sela vai falar? Olha, eu entreguei a máquina pro Orlando assim, já lubrificada. E eu vou colocar lá que eu entreguei a máquina para o Orlando com a cabine fechada, sem trinca nos vidros. O que o Orlando vai fazer? Assinar o checklist, né, que pegou. No final do dia, o Orlando trincou o para-brisa da máquina. Ele vai entregar para o Lobsella. O que vai acontecer? O Lobsella vai pegar a máquina, fazer lá a vistoria, né, de recolhimento da máquina e vai falar, Orlando, o vidro trincou. A responsabilidade vai ser de quem? Do Orlando. Entendeu? Existe isso, galera. Existe isso, mas não é todas as empresas que têm. Como manutenção, não, tá bom? Como manutenção, não. Mas, pessoal, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em Brasília, que é onde eu moro, né, na região do entorno, pessoal, é muito difícil mecânico de máquinas pesadas. Eu não sei se existe mecânico aí, né, na região de vocês, mas vocês podem ver porque é algo mais difícil. Ah, professor, é porque não tem máquina. Não, galera, é porque realmente é coisa mais pesada, né? Então, não sei se alguém é mecânico ou que quer seguir na área, mas é uma área que pode, né, ser bom e acrescentar como operador de máquinas pesadas. Ícaro, existe sim, tá bom? Listagem para cada máquina, mas não é o conteúdo dessa aula, vai ter aula específica de manutenção, tá bom? Só estou adiantando o que nós temos que fazer. Constando datas, né? Falhas observadas, medidas corretivas e adotar a indicação de uma pessoa técnica, tá? Como assim? Um exemplo, o Orlando pegou a máquina e trincou o vidro, então é responsabilidade do Orlando relatar como aquele vidro quebrou. Professor, e de quem vai ter que pagar? O Orlando
ou o dono da máquina? É algo que não tem como eu explicar para vocês, que é algo que tem que ser conversado, né? Exemplo, o Orlando pegou a máquina, trabalhou 5 horas e recebe 2.500. O para-brisa de uma máquina é 5.000. Como que o Orlando vai pagar isso? Não tem cabimento um negócio desse, né, galera? Então, é algo que sempre conversa, né, isso daí. Então, não tem como a gente dizer que o Orlando é obrigado a trabalhar 2 meses para pagar o para-brisa, né? Não existe esse regime de escravidão, né? Então, não tem como isso acontecer. Pode acontecer de ser, às vezes, num gato, né, ou um negócio mais pessoal aí, exigir, né, o pagamento, mas tudo é conversado, tá bom? Nós temos que observar esse detalhe. Nas operações, galerinha, com equipamentos pesados, né, devem ser observadas, né, algumas medidas de segurança. Essas medidas que nós vamos estar vendo aqui na nossa aula, tá bom? Que medidas são essas, professor? Vou falar agora. Vamos lá. Para encher e esvaziar pneus, não se posicionar na frente deles. Galera, vai ter um professor aqui com vocês, tá bom? O nome dele é Florisvaldo, a gente chama ele de Flo, né? O Prof. Flo. Ele teve queimaduras de 2º grau porque ele estava enchendo o pneu no método de água e o pneu estourou na cara dele. Tá bom? Estourou na cara dele. Professor, como que é esse método? Galera, eu não tenho muita, como eu posso falar, muita autoridade para explicar para vocês, mas quando o Flo for dar aula para vocês, ele vai estar explicando, tá bom? Ou seja, quando for encher o pneu, ficar de lateral, não ficar enchendo o pneu, porque a compressão do pneu pode explodir. Manda no chat aí alguém, se alguém já viu acidente enchendo o pneu de máquinas, por favor. Às vezes, também, na calibração, coloca lá muito dBi, né, no pneu, muito ar no pneu e o pneu não sustenta, tá bom? Lembrando, é porque o pneuzão é grande que a gente vai colocar 300 dBi, né, no pneu. O pneu de um trator aí é 30, 40, tá bom? Então, depende muito aí, tá? Manda no chat se alguém já viu um acidente com o pneu enchendo, tá bom? Em caso de superaquecimento de pneus, galera, né? Ou do sistema de freio, é muito comum, galera, aquecer o sistema de freio de uma máquina, tá? Devem ser tomadas, né, precauções especiais, que vai estar no checklist, tá bom? Prevenindo-se, né, de possíveis incêndios e explosões, tá? Explosão não pode se dizer assim que é normal, porque não é, tá? Incêndio também não. É bem comum uma coisa pegar fogo quando ela não segue, né, um protocolo. Que protocolo é esse, professor? Um exemplo, né? Uma casa, se pegar uma vela e botar a vela na cortina, pega fogo, né? A gente sabe que não pode botar uma vela perto de uma cortina. Igual a gente sabe que não pode fumar dentro de uma máquina pesada. Ah, professor, eu conheço fulano, ó, vamos ver aqui, o Patrício aí fumando dentro da máquina todo santo dia. É o Patrício, pode? Não pode. Ah, professor, mas o Patrício fuma. Tá, deixa ele fumar dentro da máquina, tá? Você não deve fumar, galera. É algo muito sério, tá bom? Essa questão. Porque além de tirar a atenção em relação à operação, você pode colocar em risco a sua vida, né, com a máquina. Professor, impossível pegar fogo com uma bituca de cigarro. Eu já vi bituca de cigarro tocar fogo na Amazônia. Eu já vi bituca de cigarro tocar fogo numa floresta de aqui de Brasília. Então, tem que se observar esses detalhes, tá bom, galera? Muito cuidado. Quando a máquina, né, tem superaquecimento, alguma coisa vai acontecer. Exemplo do carro. Quando um carro superaquece, bate o motor. Exemplo, a mesma coisa com a máquina, tá? E alguém vai, bate o cabeçote superior, mas bate alguma coisa, né, galera? Vamos lá. Antes de iniciar a movimentação ou da partida no motor, pessoal, é preciso se certificar que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto dos mesmos. Importante. Antes de sair com a máquina, o que você tem que fazer? Aqui é minha máquina, né? Observem aqui, ó, aqui é a minha máquina. Você tem que verificar todo o perímetro da máquina, se não tem um animal, se não tem uma pessoa, criança ou qualquer coisa que você possa esmagar, tá bom? Já me contaram um acidente que tinha um animal
né? Um animal dentro de uma máquina. Na hora que ele foi sair, não sabe-se como o animal entrou. Na hora que saiu, aconteceu de travar lá as correntes, eu não sei como explicar direito isso, mas acabou danificando a máquina, tá? Então, é importante observar esses detalhes aí. Tá bom, galera? Se não existe nada perto nem alguém. Lembra da primeira aula que o pai matou um filho de 7 anos atropelado? Porque não verificou o perímetro, ou verificou o perímetro, né? E uma pessoa curiosa, que não faz parte ali do canteiro de obra, né? Atravessou o perímetro de segurança. Mas isso não deve acontecer com ninguém, né? Carregar um homicídio assim não deve ser bom. Os equipamentos que operam em marcha ré, tá bom? O que é esse operar em marcha ré? É quando a máquina, no lugar de ir para frente, que é a sua principal função, ela vai para trás. Lembrando que para ir para trás, a gente perde uma questão da visibilidade. Ao contrário aí da retroescavadeira, né, que a retroescavadeira a gente consegue dar um giro 360 no próprio banco, né, para estar operando na parte de trás da máquina. Na hora dela andar, a gente sempre vai andar na questão da concha, não do cavador. Tá bom, galera? Exemplo, aqui é a minha retroescavadeira, né? Quando eu for operar, eu vou operar com essa parte aqui, o meu banco gira. Mas se eu for andar com ela, eu não vou andar com ela na parte traseira, né? Eu sempre vou andar com ela para frente na parte da pá. Beleza? Alguém perguntou por quê, né? Porque o volante, galera, dela é só de um lado, não é dos dois, tá? A reta escavadeira só tem volante de um lado. E os pedais de aceleramento também, de aceleramento, ó, de aceleração, é só de um lado. Bom, todas as máquinas, galera, devem possuir alarme sonoro, né, acoplado. Que alarme sonoro é esse? Os ônibus têm, né, que é quando engata a marcha ré, ele fica pi, 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 tipo carro automático, né, que tem sensores. Quando tá chegando perto de algum, ele fica pi, 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 pi. Aí, tipo, ele fala, para, merda, para, vai bater, tipo isso, né? Só que o das máquinas não é para avisar, né, que tá alguma coisa trafegando em marcha ré. Ou andando para trás. Esse exemplo não foi bom, não, andando para trás, né? A máquina não anda, né? É verdade. Foi ruim esse exemplo. Mas vocês entenderam, né? Só para quebrar o clima mesmo. Tá, vamos lá. As máquinas, pessoal, devem ter retrovisores, tá bom? Retrovisor ajuda muito, galera, tá? Numa máquina, tá? Ajuda muito mesmo. Ajuda como, professor? Para você saber o que está na sua lateral, né? É muito importante ter retrovisor. Pessoal, o transporte de acessórios e materiais por inchamento, né, deve ser feito o mais próximo possível do piso, tá bom? Tomando as devidas precauções de isolamento da área. Esse tema, pessoal, é um tema muito específico quando a gente estiver conversando sobre cavar estacas, tá? Cava estacas. Acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar, né, de cravar estaca. Quando a gente tem certo tipo de equipamento que a gente começa a tacar ele no chão. Eu vou pular ele porque é um assunto muito específico para a gente estar conversando numa aula, tá bom? Mas, né, todo tipo de acessório a gente deve prestar muita atenção. Galera, eu tenho uma notícia ruim, até falei para alguns, teve um aluno que morreu ontem, infelizmente, né? Ele foi aluno da última turma que eu tive lá em Águas Lindas, eu dei aula para ele. Ele estava trabalhando, né? A turma dele foi muito boa, a turma dele lá 10% não conseguiu emprego ainda. Ele estava trabalhando, ele morreu trabalhando. Eu vou explicar como foi, tá bom? Para vocês verem que acontece, né? Infelizmente aconteceu com ele. E que não aconteça com nenhum da gente. É claro que a morte, né, é algo natural de quem está vivo, né? Mas a gente tem que tentar levar essa morte mais para frente, né? Não trabalhando. As máquinas, pessoal, devem ser sempre, né, operadas em posição que não devem ser operadas em posição que comprometa a sua estabilidade. O que é essa posição que comprometa? Galera, sempre quando a gente estiver trabalhando em terreno híbrido, né, em terreno que não é plano, você deve ter atenção dobrada, tá bom? Que foi o que aconteceu com esse aluno que eu vou estar explicando para vocês. Então, sempre tomar muito cuidado, tá bom? Com a posição da máquina. Sempre reto é melhor.
Por quê? Porque quando a gente estiver operando em terrenos irregulares, o peso ele vai ser desproporcional. A máquina ela foi desenvolvida com contrapeso, eu vou dar o exemplo aqui da retroescavadeira, não dá para carregadeira, com contrapeso na parte traseira, não na parte lateral. Se você pega lá 3 toneladas de terra, que vai aproximadamente 3.300 quilos, é muita coisa, galera, é muita coisa. Então, observar esse detalhe, beleza? Sempre mais plano possível. Beleza, meus amores? Tava com saudade de falar, meus amores. É proibido manter sustentação, tá bom, galera? De equipamentos e máquinas somente pelos cilindros hidráulicos. Como assim, professor? Toda máquina, ela opera de forma, né, os braços de forma hidráulica, ou seja, passa fluidos, né, passa óleos hidráulicos dentro das mangueiras, né, que entra dentro dos pistões hidráulicos que faz todo o trabalho, né? Professor, a máquina desligada, o braço fica levantado? Fica, tá? O braço fica levantado. Quando é uma máquina mais nova, com os pistões novos, com mangueiras novas, ele tende a ficar levantado durante mais tempo, tá bom? Durante mais tempo. Porém, máquinas velhas, com os pistões ruins, né? Com os cilindros hidráulicos ruins, com o óleo já bem desgastado, na hora que desligar a máquina, é normal ela abaixar, né? Ou seja, ela está em pé, então a gente desliga a máquina, ela abaixar. Então, o período de descanso da máquina é sempre com o braço abaixado. Professor, quem é o ser humano que vai desligar a máquina e embora deixar o braço em pé? Até hoje eu não conheci, graças a Deus, mas existe. Existe, viu, gente? Pessoal aí que quer deixar o braço levantado, ou sei lá, alguma coisa aí, tá bom? Então, muito cuidado. Um grande exemplo que um aluno me deu um dia, que eu lembro até hoje, é Ramon, o nome dele, é que ele trabalhava no canteiro público, né? Ele trabalhava no canteiro público, numa obra na CAESB, aqui em Brasília, para quem conhece, né? E não tinha segurança nesse dia, né? Exemplo aqui, quando as máquinas estão na via pública, galera, eles mandam, né, um vigia para cuidar. E não tinha, o que eles fizeram com as ferramentas? Eles pegaram as ferramentas, colocaram dentro do braço da retroescavadeira e desligou a máquina e subiu, com o objetivo de não serem roubados. Adiantou? Porqueira nenhuma, galera. Vocês entenderam a ideia? Eles deixaram as ferramentas dentro do braço e ele levantado. Chegou no outro dia, não tinha porcaria de nada. Não roubaram a máquina porque não vão roubar uma máquina, né? Que não é muito comum isso, é mais na zona rural. Mas os equipamentos levaram. Pessoal, devem ser tomadas, né, todas as precauções, né, especiais quando a gente estiver falando de movimentação próximo de redes elétricas, tá bom? Muito cuidado com a energia, galera. Tá bom, galera? Muito cuidado com a energia, tá, galera? A minha formação inicial é a parte elétrica, viu, galera? E eu sei que energia mata, tá? E eu sou o maior medroso de energia. Então, energia mata. Pessoal, é proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos, tá bom? Ou em locais inapropriados. Eu sou totalmente contra isso. Totalmente, totalmente, totalmente. Lugar de ferramenta é na mala de ferramenta, tá bom, galera? Não é no bolso. Eu já vi muito operador, né, que vai operar com a ferramenta no bolso ou com qualquer outro tipo de coisa, né? Mas isso não é bacana, tá bom? Então, temos que ficar atentos, né, a esse detalhe, tá? Nada de ferramenta. Quem tem muito essa mania é eletricista, né? Eletricista, marceneiro, essas profissões, né, que tem ferramentas assim que bota alicate, chave de fenda, né, no cinto de ferramenta. Muito perigoso isso, viu, galera? Muito perigoso. Então, cuidado com essas coisas. Galera, tem aqui também, né, um tema que é proibido ferramenta de fixação por pólvora, né, para trabalhadores menores de 18 anos. Vocês, como operadores de máquinas pesadas, não vão usar ferramenta de fixação, né, à base de pólvora. Professor, que diacho é isso? Na obra, pessoal, os eletricistas geralmente, né, quando vai fazer estrutura de tubulação
Deixa eu ver, tubulação de passagem de fio de incêndio, né, de incêndio, eletroduto, pronto, Samuel falou, ou vou fazer aquelas passagens na parte que vai pegar ali nas colunas, né, eles não usam bucha nem parafuso, né, eles usam pistola à base de pólvora, tá bom? A gente pega um pino, né, a gente pega um pino e coloca na pistola, coloca a pistola na coluna ou na viga, né, e explode, tá bom? Vocês não vão usar isso não, mas existe, tá bom? Eu tô falando isso daí pra gente pino de aço, isso mesmo. O nome do que coloca na pistola. Pessoal, proteção, né, contra incêndio. É obrigatório, tá bom, a adoção de medidas que atendam de forma eficaz, né, as necessidades de prevenção e combate a incêndios, tá bom? Em diversos setores, tá? Principalmente em máquinas, tá, galera? Não é muito comum, mas pega fogo. Deve haver sempre, né, um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis, tá bom? Eu falei errado aqui, perceptíveis, em todos os locais da construção, tá bom, galera? Como operador de máquinas pesadas, vocês não vão trabalhar muito dentro do edifício, né? Dentro da estrutura em si, dentro do pavimento. Mas assim, galera, quando vocês estiverem na Bobcat, é muito comum a gente usar a Bobcat para fazer a limpeza dos pavimentos subsolos, tá bom? Para fazer a limpeza dos pavimentos subsolos. Então, é normal, tá bom? Usar isso daí. E trabalhar no subsolo, para quem já trabalhou, é muito ruim, galera. É doido. É um calor dos diachos, né? É uma poeira excessiva, é os gases tóxicos da máquina, né? Então é muito ruim trabalhar em subsolo, mas é muito normal, tá bom? Usar a Bobcat para fazer limpeza de subsolo, tá bom? Dependendo aí do edifício, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, os gases da tábua também, e os negócios fedidos e ruins, tá? É muito normal, galera, fazer limpeza de subsolo, tá bom? Então, muita atenção nesses detalhes aí, porque às vezes, né, porque às vezes, dentro do canteiro de obra, acontece um acidente, você está no subsolo, a pessoa morre, vê um helicóptero, você dentro do subsolo nem sabe o que aconteceu. Samuel já trabalhou já em subsolo, ele ficou 3 dias com náuseas e febres. Um dia eu estava fazendo a ligação de caixa d'água, né? Mas só que tem uns peão, isso a gente deve chamar de peão, né? Que é aquele trabalhador de obra sem futuro. Eles usavam as caixas d'água do subsolo para fazer cocô, galera. Ah, meu Deus do céu. Foi horrível esse meu trabalho. Porque tem caixa d'água, galera, que é no subsolo. E é você, como operador de máquinas pesadas, que escavam. E os peão velho, esse é um peão, viu, galera? Peão é aquele trabalhador do canteiro de obra que é ignorante, faz tudo de qualquer jeito. Eles cagavam dentro das caixas d'água. E na hora que o bombeiro hidráulico né, foi esvaziar ali com a bomba, era um fedor muito grande, e eu estava trabalhando no subsolo. Foi horrível aquilo, Deus me livre, nunca mais. Ou se passar, né, tem que ter a ciência de que acabar mais rápido possível. Ei, lasqueira, o Samuel ainda pisou num prego. Galera, ó, importante isso daí na questão da limpeza, é observar, viu, prego, taubas, porque geralmente o subsolo é onde ficam os almoxarifados, né? Os almoxarifados construídos de madeiras, quando na hora de desmontar, sobra muito entulheira, tá? Muita coisa perigosa, muita coisa perigosa. Galera, proibido fumar, tá bom? Como já conversamos, é proibido fumar, até para cantar música, eu não vou cantar, senão vocês vão se apaixonar. Ou qualquer outro tipo de material. Hoje em dia, é muito normal os vapers, né? Não sei se tem outro nome aí na cidade de vocês, né? Os cigarros eletrônicos, né? Aquilo ali pode não pegar fogo dentro da máquina, mas tira toda a atenção do operador, tá bom, galera? Aquilo ali é proibido também, tá bom? Então, deixar para puxar um aí só depois que tiver do horário de trabalho ou no horário de almoço, tá bom? Evitar nas proximidades, na execução de operação, com risco de centelhamento, tá bom? Inclusive, impacto de peças,
utilizar obrigatoriamente lâmpadas e luminárias à prova de explosão. Isso daqui é para quando a gente estiver trabalhando no subsolo, tá bom, galera? Instalar sistema de ventilação é muito importante, pessoal, sistema de ventilação, principalmente no subsolo, tá bom? O subsolo, ele não é um trabalho em locais confinados, né, dependendo do local, mas dependendo do canteiro de obra e do mestre de obras, né, do mestre não, desculpa, galera, do técnico em segurança, ele pode ali classificar como local confinado e botar você para fazer um treinamento específico, tá? Colocar, né, nos locais de acesso placas com a inscrição de risco a incêndio, né, se for for necessário, né, ali no momento, manter cola de solvente em recipientes fechados, tá bom? Então, cola, qualquer tipo de coisa aí. Lembrando, é proibido cheirar tiner, tá bom, galera? Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas é proibido. Eu já vi muito isso no canteiro de obra na fase do acabamento, viu? Quaisquer chamas, faísca ou dispositivos de aquecimento devem ser mantidos afastados, né, de forma, né, e de formas, tá bom? Restos de madeira, tinta, verniz ou qualquer substância, tá? A NR18 também ela é específica em relação a treinamentos, viu, galera? Ela fala que todos os empregados, né, devem receber treinamento admissional. Existe, galera, na obra, né, o famoso integração, tá? O que é essa integração no sentido útil da legislação? É um treinamento que você deve receber antes de iniciar o trabalho, tá bom? Antes de iniciar naquela obra, tá? Do técnico em segurança do trabalho, tá bom? Sobre todos os riscos que a sua profissão pode causar, né? No decorrer ali do trabalho. Na vida real, é o seguinte, Orlando, você começa hoje, pega o seu uniforme, é assim, 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 assim. É errado, galera, é errado. Bom, tem que ter a integração. Mas a gente tem que ser sincero que muita empresa, né, pula essa etapa, tá? Por isso é muito importante, antes de você iniciar um trabalho, você saber o que você vai fazer, tá? Para você não cometer erros e para você não morrer. Porque se você morrer, o Ricardão vai assumir o lugar por você. Até rimou de novo, tá vendo, galera? Tô quase um poeta hoje. O treinamento admissional deve ter carga horária mínima, né, de 6 horas, ser ministrado dentro do horário de trabalho, tá bom? E iniciar suas atividades, tá bom? Bem simples, O que deve ter nesse treinamento admissional? Informações sobre as condições, né, do meio ambiente do trabalho, riscos inerentes à função, uso adequado de equipamento de proteção individual, lembra que nós já falamos sobre isso, né? Informações sobre os equipamentos de proteções coletivas, caso, né, você precise. Lembrando que equipamento coletivo é tudo aquilo que protege você e o outro trabalhador dentro de um canteiro de obras, tá bom? Informação sobre treinamentos periódicos, tá bom? Vamos lá, treinamentos periódicos, tá? Sempre que tornar necessário. É muito normal, galera, sempre na questão de encher os pavimentos, né? Concretagem das lajes, um termo mais grosseiro de se falar, ter uns treinamentos específicos, né? Quem aí já trabalhou na parte de encher laje deve ter passado por isso, né? De exemplo, galera, amanhã vamos concretar, né? As empresas, né? De cimentos, né? Vai concretar, vai vir, nós vamos concretar. Aí vai ter toda uma operação, vai ter os engenheiros no canteiro, no pavimento, vai ter os bombeiros hidráulicos, vai ter os eletricistas, vai ter os carpinteiros, vai ter um monte de operário, né, nesse momento de concretagem de laje. E é um momento muito perigoso, tanto para quem vai varrer, tanto para quem está acompanhando, né, os conduítes, os condutores, os conduítes e qualquer tipo de equipamento, né, de acessório que vai ser concretado. Então, para o operador de máquina pesada não vai ter, né, esse trabalho, mas aí quem trabalha na obra, tá bom? Pode se tornar necessário isso daí. E nisso, né,
de cada fase da obra. Quando a gente sai da fase da alvenaria e entra na fase do acabamento, ou quando a gente sai da fase da estrutura principal para entrar na fase do chapisco e do esboço, né? Pode ter treinamento sobre isso, tá bom? Um treinamento que é muito normal, pessoal, é na instalação dos elevadores, né? Geralmente para alguns setores para encaixar ali, né, os elevadores, geralmente, tá bom? Aí tem alguns treinamentos específicos aí. Nos treinamentos, né, os trabalhadores devem receber, tá bom? Cópia de todos os procedimentos e operações a serem realizadas com segurança, tá bom, meus amores? Acidente fatal, para a gente estar finalizando o item 18 da NR 36. Pessoal, acidente fatal. O que acontece no canteiro de obra quando alguém morre? Tempo. Quem respondeu nada, acertou, viu, galera? Infelizmente, o Orlando morreu agora. É simplesmente, se ele morreu ali na parte do terceiro pavimento, isola o terceiro pavimento, quem estiver trabalhando na parte externa, continua trabalhando. É claro que se o Patrício Magno estiver trabalhando no terceiro pavimento também, ele vai ter que parar, né? O Patrício vai ter uma folguinha aí, ó, durante o final do dia. Galera, mas acidente fatal, ele tem que ter uns protocolos, né, de investigação. E o objetivo, pessoal, aí, de registrar, né, tanto do SESMET, da CIPA, que nós já conversamos, é fazer o seguinte, pegar um acidente, pegar uma fatalidade que acontece dentro de um canteiro de obras, né, e criar protocolos, né, para isso não acontecer novamente. Numa forma mais linda de se falar, né, é que a gente aprende o seguinte: nenhuma morte no canteiro de obra é em vão, né? Porque se uma pessoa morreu de um procedimento ACE, o objetivo da CIPA, o objetivo do SESMET é fazer, né, do SESMET, é fazer com que ninguém mais morra do ACE, né? Infelizmente, né? Mas infelizmente, nós trabalhamos com pessoas muito ignorantes, pessoas muito chatas, antiprofissionais, que eu odeio esse tipo de pessoa, pessoal. É muito ruim trabalhar com gente assim, né? Ele coloca a vida dele em risco e coloca também, né, a sua vida em risco, né? Aconteceu, galera, que há um mês atrás teve um aluno, né, que ele sofreu um acidente, né? Qual foi esse acidente dele, né? Ele operava uma bobcat, colocaram um acessório nessa bobcat, né? Colocaram um acessório nessa bobcat. Que acessório é esse, né? Aumentaram a capacidade da concha, né? Dessa bobcat. Da concha dessa bobcat. E acontece que não sustentou a máquina e a máquina tombou, né? E a bobcat dele não tinha um cinto de 3 pontas, né? A bobcat dele só tinha a trava de segurança. Aconteceu que ele caiu e bateu a cabeça. Nisso que ele caiu e bateu a cabeça, ele sofreu um traumatismo craniano, né? Pessoal, pode ser que passe algum detalhe, tá? Porque eu não conversei com a família, eu conversei com um colega que também conhece ele, que também foi professor dele, e mandou lá para a gente como é que é a atualização. Quando foi ontem, ele morreu, né? Ele morreu. E o que aconteceu com a obra? Nada, continuou, né? O que aconteceu com a família? Ficou, né? Ele tinha 2 filhos, então acontece, viu, gente, acidente. O nosso objetivo né, de vida, é trabalhar e voltar vivo, né, para casa. Bom, então, acidente fatal. Em caso, né, de um acidente fatal, tomara que isso nunca aconteça, né, com ninguém aqui, é obrigatório, né, a adoção das seguintes medidas: comunicar o acidente fatal imediatamente, né, à autoridade policial, né, competente, né, e competente ao um órgão do Ministério do Trabalho, né? Quem faz esse comunicado aí, geralmente o SESMET registra, né, e faz aí a comunicação, né, por sindicato. O sindicato ele vai fazer, né, todos os registros e criar as estatísticas, né, que na teoria é muito boa, né, na prática ela não funciona muito bem.
passará, né, imediatamente ao sindicato, né, do local da obra, né? Isolar o local relacionado ao acidente, tá vendo, galera? Ó, relacionado ao acidente, tá? Não é o canteiro de obra, tá bom? Mantendo suas características, né? Até a liberação pela autoridade policial. Aconteceu um acidente de trabalho, vai ter que passar, né, por uma investigação, né? Vai ter que ter ali uma investigação criminal. Pronto. É o como é que fala? É o termo aí que nós vamos usar, né? Eles vão fazer, né, a investigação lá, ver o que aconteceu, se foi um acidente, uma perícia, isso aí, né, uma perícia. Vai ver, né, se foi um acidente ocasionado por um equipamento, ou se foi ocasionado por uma falta de atenção, ou foi ocasionado ali por uma qualquer outra, né, avaria do local. Mas morreu, né, galera? O que pode acontecer é da família entrar na justiça, tentar aí uma indenização, né? Se foi erro da empresa, mas o objetivo, pessoal, dos acidentes fatais é o seguinte: a empresa tem que conseguir provar que não foi erro dela, né? Que não foi erro dela. Um exemplo: o Orlando caiu, bateu a cabeça e rachou o crânio e esmagou o cérebro. Eita, bem pesado, né? Mas aconteceu o que? Aconteceu que ele não estava de capacete. Mas eu, como empresa, dei um capacete para Orlando. Né? Eu cobrei o uso do Orlando. Eu adverti o Orlando que o Orlando não usou o capacete. Né? Aí vai ter essa briga de gato e rato, mas sempre o operador morto, né? Sempre o operário morto é o que sofre, né? As consequências, tá bom? Exercícios! Olha que legal! Temos 2 exercícios, tá bom? 2 exercícios. Como é que consegue esses exercícios? Você vai pedir no número do suporte, 994-2770, tá bom? Tem 2 exercícios, galera. Tanto o exercício, né, de NR6 e o exercício de NR18. Tem dois, que um é agora, tá bom? Então, galera, em R18, a gente viu em questão, né, sobre a questão, né, do canteiro de obra, né, sobre a questão do canteiro de obra. É um curso, galera, que ainda tem muito conteúdo, né? Eu ouvi aí algumas pessoas comentando que era muito tempo, que talvez era enrolação. Galera, mas por experiência própria, tá bom? Não é enrolação, não é porque a escola quer, sei lá, manter o aluno e tal, mas é porque realmente, pessoal, é necessário, tá bom? É necessário. Não para a gente ser um operador de máquinas pesadas, mas para a gente ser um bom operador de máquinas pesadas. Porque o operador de máquinas pesadas é o que mais tem, né? Agora, os bons é os que mantêm seus empregos, né? E que aí tem os melhores salários, tá bom? NR18 se encerrou por aqui. Qualquer dúvida em relação a NR18, você pode mandar aqui no chat, se você estiver no ao vivo, e você pode mandar aqui nos comentários ou lá no WhatsApp, tá bom? Ou você pode mandar também lá no WhatsApp do suporte. Vocês viram que eu tô com fone novo hoje? Mó da hora meu fone, ó, mó bonitão, igual eu. Professor, me diz aí um pouco dessas atividades. As atividades são 5 questões, tá bom? A primeira atividade, que você vai responder e mandar lá no suporte. E essa outra questão agora é de verdadeiro ou falso. Você só vai colocar se é verdadeiro ou se é falso, tá bom? As afirmações do enunciado, tá? O que acontece aí, galera? Os exercícios, tá? O objetivo da escola não é reprovar ninguém, nunca é o objetivo da escola, tá? Mas você tem que fazer a sua parte também, né? Você também tem que fazer a sua parte. É claro que tem pai de família, tem gente que trabalha, tem gente que namora com 10 mulheres ao mesmo tempo, tem que prestar assistência para todo mundo, não precisa levantar a mão, tá bom?
Eita lasqueira que eu tô falando mal de alguém aqui. Não é pessoal, tá? É uma brincadeira básica, né? Tem gente que tem filhos, tá? Então, tem, claro, que tem família, tem vida pessoal e tal, né? Tem que tomar aquela cerveja Heineken no final de semana. Se você tomar, você também tem que me convidar. Mas tira um tempinho, galera, tá? Para fazer os exercícios é muito importante. Porque quando chegar no final, se você não tiver os exercícios feitos, a escola vai ficar te perturbando, igual mulher ciumenta te perturbando para você mandar esses exercícios. Imagina a mulher ciumenta e a escola te perturbando, porque senão não gera o certificado, tá? Não gera aí os documentos que tem que gerar, tá bom, meus amores? É o seguinte, na próxima semana vai vir o professor Natan, tá bom? Muito massa ele vai estar com vocês aí nas próximas aulas, tá? Eu vou ter que me ausentar aí das terça-feiras, mas vocês podem me convidar aí para o churrasco, me convidar para as festas, tá bom? Eu ainda volto, tá? Eu ainda volto aí no decorrer desse curso. O professor Natão é um engenheiro aí com uma experiência absurda no canteiro de obra, uma experiência absurda aí, né? Nesse ramo de máquinas pesadas. Ele mora em Catalão, lá em Catalão tem indústrias, né, de mineração e de carvão, então é uma experiência muito boa, tá bom, galera? Dúvidas, mandem nos comentários. Não vamos ter grupos de WhatsApp, tá bom? Porque dá bagunça. Principalmente agora, uma pessoa vai postar, eu amo Lula, aí o outro vai mandar, é Bolsonaro, aí vai criar uma confusão da desgrama. Não vai ter grupo de WhatsApp. Tentei imitar o Bolsonaro, mas ficou horrível a minha imitação. Tá bom, galera? Não temos, porque é muita coisa, né, galera? Grupo de WhatsApp, aí tem gente que envolve religião, envolve política, e nós tá no tempo que todo mundo é chato em negócio de política, né? Então não compensa ter grupo de WhatsApp, não, tá bom? Política mesmo, para mim, a gente só vai discutir lá longe, aqui não, tá bom? Que é muito chato. Ou teve um grupo de WhatsApp mais para trás, eu tenho até testemunho, foi ameaça de morte, viu, galera? Por causa de política, viu? Em Águas Lindas de Goiás, quem é de Águas Lindas sabe, né? Tinha 2 prefeitos lá nas últimas eleições, foi briga, quase morte. Pessoal, nossa aula então foi essa, tá bom? Semana que vem, novo conteúdo. NR12 é uma NR essencial pro operador de máquinas pesadas, tá bom? Conteúdo novo, muito massa o conteúdo da semana que vem. Se você tem alguma dúvida, mande lá no WhatsApp, tá bom? Ou mande em algum lugar aqui no botão de comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.